Olá, amigo! Mais um dia que eu estou aqui para trazer um devocional, meu devocional de hoje, em João capítulo 2, do verso 13 ao verso 22. Então, pega a sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura, que diz assim, verso 13, 2:13. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. E no pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: "Tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado." Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo." Aí os líderes judeus perguntaram: "Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso?" E Jesus respondeu: "Derrubem esse templo e eu construirei de novo em 3 dias." E eles disseram: "A construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias?" Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. E quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e na palavra dele. Aleluia! O comentário bíblico que eu vou tirar daqui é do livro Comentário Expositivo Agnus de Hernandes Dias Lopes. Eu achei perfeito o comentário dele, então eu vou estar trazendo aqui no meu devocional hoje. Bem, começa assim: Jesus sai de uma festa familiar e vai para a festa mais importante dos judeus, a festa da Páscoa, na cidade de Jerusalém. A Páscoa era a alegria dos judeus e, ao mesmo tempo, o terror dos romanos. Havia grande temor de conflitos e insurreição, uma vez que pessoas de todo o Império Romano se dirigiam a Jerusalém nessa semana. O templo era o centro nevrálgico dessa festa e foi exatamente aí que Jesus agiu. Lembrando que a população na época em Jerusalém girava em torno de 50 mil pessoas. No casamento, Jesus exerceu misericórdia e no templo exerceu juízo e disciplina. No casamento, ele transformou água em vinho e no templo pegou o chicote e expulsou os cambistas. Aqui Jesus deixa a vida privada, e ele começa a sua carreira pública. O templo era formado por uma série de pátios que conduziam ao templo propriamente dito e ao lugar santo. Bem, começa assim: primeiro havia o pátio dos gentios, logo depois o pátio das mulheres e então o pátio dos israelitas e depois o pátio dos sacerdotes. Todo o comércio de compra e venda era feito no pátio dos gentios, o único lugar onde os gentios podiam transitar. Aquele pátio foi destinado aos gentios para que eles viessem meditar e orar. Aliás, era o único lugar de oração que os gentios conheciam. O problema é que os sacerdotes transformaram esse lugar de oração numa feira de comércio onde ninguém conseguia orar. O mugido dos bois, o balido das ovelhas, o arrulho das pombas, o grito dos vendedores ambulantes, o tilintar das moedas, as vozes que se elevavam no regateio do comércio, todas essas coisas se combinavam para converter o pátio do gentio em um lugar onde ninguém podia adorar a Deus. Bem, em primeiro lugar, a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio. O único espaço aberto no templo às pessoas de todas as nações, além dos israelitas, era o pátio externo, às vezes chamado de pátio dos gentios. E se essa área fosse ocupada para o comércio, não poderia ser usada para culto. A ação de Jesus reforçou seu protesto verbal. Mudar o propósito da casa de Deus e instrumentalizá-la para auferir lucro é uma distorção intolerável. Isso provoca a ira de Deus. O mesmo Jesus que compareceu cheio de ternura ao casamento está agora irado no templo. Ele tem uma profunda paixão pela reverência. A casa de Deus havia sido profanada. Jeitosamente transformaram-na em covios de ladrões e salteadores. O templo virou uma praça de negócio. O lucro
e não a face de Deus era buscada avidamente. Em lugar do quebrantamento e da contrição, da santa adoração e da prolongada petição, havia apenas o barulho do comércio. A purificação do templo demonstra de forma eloquente a preocupação de Jesus com a verdadeira adoração e o correto relacionamento com Deus. Precisamos entender o contexto para compreender a atitude de Jesus. A lei definia os animais a serem oferecidos nos sacrifícios. Deveriam esses peregrinos trazer esses animais de mais longas distâncias, ou poderia comprá-los na praça dos gentios, na praça do templo. Além disso, havia o imposto do templo, que cada judeu deveria pagar anualmente. Os sacerdotes dissimuladamente proibiam que o dinheiro estrangeiro fosse aceito na compra de animais para o sacrifício. Os peregrinos que vinham de outras paragens precisavam trocar a moeda estrangeira com os cambistas do templo. O problema é que esses cambistas, em parceria com os sacerdotes, cobravam taxas abusivas dos adoradores a fim de auferirem lucros mais expressivos. Com o tempo, o propósito não era mais facilitar a vida dos peregrinos, mas alcançar gordos lucros com o comércio dentro da casa de Deus. O dinheiro e não a glória de Deus era a motivação deles. A casa de Deus estava sendo profanada. A reação de Jesus é contundente. Ele não usa apenas palavras para reprovar essa profanação, mas adota uma ação enérgica. O que move Jesus não é uma ira descontrolada, mas o zelo pela casa do Pai. Jesus fez uma faxina geral no templo. Ele expulsou os vendedores, os cambistas, virou as mesas e ordenou aos que vendiam pombas que as retirassem daquele lugar sagrado. Jesus nunca usou a força para levar alguém ao templo, mas somente para expulsar geral aqueles que o profanavam. O vinho havia se esgotado no casamento, como também a glória havia deixado o templo. Quando Jesus purificou o templo, acabou declarando guerra a esses líderes religiosos. Ao purificar o templo, Jesus atacou o espírito secularizado dos judeus, expôs sua corrupção, sua ganância e atacou seu espírito antimissionário, pois o pátio dos gentios havia sido construído para que estes pudessem adorar ao Deus de Israel. Mas Anás e seus filhos o estavam usando para um propósito pessoal. Jesus tocou no bolso dos sacerdotes que governavam o templo. Por isso, eles se tornaram inimigos cruéis de Jesus. Foram os sacerdotes administradores do templo que prenderam Jesus e o levaram à morte. De fato, o zelo da casa de Deus o consumiu. Jesus veio para substituir o templo. Sua morte varreu dos altares os animais do sacrifício. Com sua morte e ressurreição, cessaram todos os sacrifícios cerimoniais. Ele veio para oferecer um único e irrepetível sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Agora, a verdadeira adoração não tem mais a ver com a geografia do templo. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A ameaça de Jesus era a adoração de vocês com pomposos rituais, incensos aromáticos e prodígios, sacrifícios de animais, chegou ao fim. Tudo aquilo tinha chegado ao fim, né? Por isso que eles estavam muito irritados. Jesus diz: eu sou o novo templo, onde as pessoas do mundo inteiro podem vir e adorar ao Deus vivo em espírito e em verdade. A morte de Jesus envolvia a destruição do templo literal e o respectivo culto, da mesma forma que a sua ressurreição asseguraria agora a construção de um santuário espiritual mais verdadeiro, que era a sua igreja. Aleluia, né? Não precisamos mais, comprar incensos, animais para sacrificar. Jesus acabou com tudo isso. Agora qualquer um, rico, pobre, seja onde estiver, dentro de caverna, de prisões, você pode adorar em qualquer lugar, porque um novo templo foi erguido. Agora você faz parte da igreja de Cristo. Você individualmente é santuário do Espírito Santo de Deus, ministrador do culto de Deus, sacerdote, né? E muitos usam isso também para distorcer, né? Que falam assim: agora a gente não precisa mais estar na igreja. Não. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo reunido. Então, quando você se reúne com o seu irmão e está debaixo de uma autoridade eclesiástica que
foi instituída pelo próprio Deus, que Jesus ele chega para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Então Jesus ele instituiu sim pastores, ministros. Então a igreja agora, né, um novo templo, uma nova ordem que Jesus coloca, ele é o cabeça dessa igreja, dessa unidade, né, onde um vai servir ao outro nas suas necessidades. Mas a partir do momento que colocamos, né, começamos a comercializar oração, nossa, para orar por você, né, custa tanto, né? Para você ter uma bênção, você tem que dar tanto. Uma coisa são os dízimos, que isso é bíblico, as ofertas que você vai dar de acordo com o que está no teu coração, mas isso não é motivo, né, para que você seja salvo. Você não vai ser salvo porque você deu um dízimo, você não vai ser salvo porque você deu uma oferta. Você agora é salvo porque você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e você o obedece. Porque a salvação tem a ver com obediência. Então você vai pegar a sua cruz, você vai carregar, você vai ter agora comunhão com o corpo de Cristo, né? Se você pode, porque muitos não podem, né? Aceita Jesus no leito de morte. Mas se você pode ter comunhão com o corpo de Cristo, você deve ter comunhão com esse corpo. E agora, né, a graça de Deus foi derramada sobre nós, o favor de Deus. Não precisamos mais matar nada, não precisamos mais pagar para ser salvo, porque agora o único preço que Jesus pede é que a gente renuncie a nós mesmos, né, a nossa carne, as nossas vontades. O preço agora é outro. O preço agora é muito mais caro, né? Porque você agora vai ter que sacrificar você mesmo. Todos os dias as suas vontades, seus desejos, para seguir Jesus, né? Você vai ter que morrer para ter vida. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer porque a gente entende que agora nós temos que doar, né? Nós somos sacrifício, nós somos o santuário de Deus. Então, o sacrifício é feito aqui, ó, dentro de nós, no nosso coração, nas nossas atitudes. Agora você tem que escolher Deus todo dia, né? Como diz uma música do Thalía, eu escolho Deus, né? Todos os dias. Então é isso, eu escolho Deus, né? Todos os dias nós temos que escolher o Senhor Jesus e nos sacrificar por Ele. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Santidade é ser separado. Então você vai deixar de viver uma vida pecaminosa, de ter práticas pecaminosas, porque agora você escolheu se sacrificar, né? Você agora é um sacrifício vivo oferecido no altar do Senhor. E Ele já sacrificou. Você não precisa mais sacrificar animalzinho, você não precisa mais pagar para nada disso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre abre os nossos olhos. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é misericordioso, porque se antes, Senhor, havia muito dinheiro envolvido nisso, né, aqueles sacerdotes comercializando, né, para que os gentios pudessem sacrificar no templo, hoje não, o Senhor alcançou a todos, o Senhor abraçou a todos. E muito obrigado, Senhor, pela sua graça que chegou até nós. Porque se não fosse essa graça, o que seria da nossa vida, da nossa família? Somos muito gratos a Ti, Senhor, por esse resgate, por esse sacrifício. Nós te agradecemos, Senhor, que possamos hoje passar o dia nos lembrando de como foi caro o preço que o Senhor pagou. Encha-nos, Senhor, com gratidão, encha-nos de amor. Senhor, em nome de Jesus, tira a dureza dos corações, para que possamos cada dia mais, Senhor, sermos mais gratos a Ti, possamos, Senhor, fazer de tudo, Senhor, para Te recompensar, Pai, porque a maior recompensa que o Senhor tem é o nosso sim, é a nossa entrega, é a nossa fidelidade, é a nossa obediência. Oh, Jesus, ensina-nos a Te obedecer, ensina-nos a Te seguir, ensina-nos a fazer a Tua vontade, que possamos alegrar o Teu coração todos os dias, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.